Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o jornalista J. Alcides. J. Alcides é um jornalista que militou muito tempo na imprensa de Pernambuco e hoje está em Brasília, mas está preso às suas raízes e principalmente aos eventos que acontecem aqui em Pernambuco. Ele está lançando o livro Mestre da Bola no Ar. É uma biografia de Luiz Cavalcante e o comentarista da palavra abalizada. Um comentário esportivo que todo pernambucano já ouviu pela Rádio Jornal e por outras emissoras daqui de Pernambuco e que gerou exatamente esse livro aqui. Jota, o que levou você a escrever esse livro sobre Luiz Cavalcante? Bem, nós estamos... Primeiro, meu agradecimento à TV da Assembleia pelo convite e é uma satisfação estar aqui, Magalhães, participando desse debate, desse programa. E o que motivou o lançamento desse livro é o seguinte: nós estamos vivendo um clima de Copa do Mundo e nada melhor do que, num clima desse, para homenagear uma pessoa que é decano da crônica esportiva brasileira. Nós vamos ter mais de 18 mil jornalistas esportivos de todo o mundo cobrindo a Copa do Mundo no Brasil. Nós vamos ter mais de 500 estações de televisão, serão mais de 70 mil horas de transmissão de futebol do Brasil para o mundo. É um momento, o ápice da crônica esportiva mundial, porque é um evento mundial, e é mais uma vez uma forma do rádio brasileiro demonstrar a sua força, a força que tem desde priscas épocas no futebol brasileiro. O rádio é um instrumento de comunicação muito forte, principalmente agora no Brasil, e foi também em épocas passadas nas primeiras Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo transmitida para o Brasil foi a Copa do Mundo da França, de 1938, e foi um pernambucano, Gagliano Neto, que era da Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, quem fez a transmissão direta de Paris para o Brasil. E foi assim que o futebol se popularizou no Brasil, através dessa primeira transmissão radiofônica feita pela Rádio Clube do Brasil com o pernambucano Gagliano Neto. Eu resolvi homenagear Luiz porque ele é um decano da imprensa esportiva brasileira, é o cronista mais velho em atividade, embora exista outro cronista mais velho do que ele, com 90 anos em atividade, que é o Carlos Said, mas esse não é cronista ininterrupto. Ele foi juiz de futebol uns tempos, alguns anos ele foi dirigente de federação, outros anos foi dirigente de clube de futebol. Então, mas quem tem 62 anos de comunicação ininterrupta no rádio esportivo é o Luiz Cavalcante. Por isso, ele é o decano da crônica esportiva brasileira, o comentarista da palavra abalizada, um homem de prestígio nacional e internacional, porque no tempo que ele trabalhou no Rádio Jornal do Comércio, e foi onde ele trabalhou mais tempo, foram mais de 30 anos, ele conseguiu prestígio internacional com a palavra abalizada dele. E eu estou aqui à sua disposição com esse livro para comentar o que for necessário. Sem dúvida. O livro traz algumas histórias interessantíssimas sobre Luiz Cavalcante e a palavra abalizada sobre seus comentários. Você teria alguma coisa que você gostaria de destacar aqui no livro? A primeira transmissão dele foi no Susto. Ele era colega de um locutor esportivo chamado Fernando Costa Lino, lá em Ilhéus, na Rádio Cultura de Ilhéus, na Bahia, e o Fernando Costa Lino, com ele, era colega dele na escola, eles faziam transmissões fictícias de Fla-Flu. Então eles narravam para os colegas como se estivessem dentro do estádio um Fla-Flu. E o Fernando Costa Lima, então, foi convidado para ir trabalhar como locutor esportivo na Rádio Cultura de Ilhéus, e em determinado momento, logo no começo das jornadas dele, convidou o Luiz para ser locutor esportivo, mas convidou o Luiz para ser auxiliar dele. E o Luiz não queria, não aceitou, disse que não tinha capacidade para isso, não se sentia bem para fazer isso, não se achava em condição de fazer isso, resistiu até que foi convencido e foi para o campo um dia, domingo à tarde, narrar ao ser auxiliar do Costa Lino. Acontece que naquele tempo a transmissão de futebol era feita com dois locutores, um narrava um lado do campo e o outro narrava o outro lado. É uma coisa difícil, a bola ia e voltava, né? A bola ia e voltava. Então, quando a bola estava desse lado, era o Costa Lino. Quando passasse para esse lado, era o Luiz Cavalcante. Mas ele não sabia que ia ser assim. Ele achava que ia ser auxiliar do Costa Lino.
Aí quando o Costalino anunciou, a bola passou para o outro lado e o Costalino anunciou, o Luiz Cavalcante ficou perplexo. Deu um nó na garganta, travou, não saiu nada. Foi aquele vexame, porque naquele tempo o locutor transmitia a partida no meio da torcida, não existia cabine de rádio. O cara ficava no meio da torcida com o microfone narrando. E o povo todo olhando para ele, esperando que ele dissesse alguma coisa e a garganta travada. Até que ele disse para ele mesmo, eu vou transmitir o danado desse jogo. Aí soltou a voz e aí conseguiu transmitir a primeira partida de futebol da vida dele. Foi assim. Esse foi o início da carreira dele. E quando ele chegou em Pernambuco? Ele veio transmitir um jogo, ele era da Rádio Cultura de Ilhéus, ele foi para a Rádio Sociedade da Bahia, a PRA4. É baiano, o Luiz. Ele foi para a Rádio Sociedade da Bahia, a PRA4, que é uma das mais antigas do Brasil. E um dia, o Náutico estava comemorando os melhoramentos aqui no estádio dele, no estádio Náutico, nos Aflitos, e houve um quadrangular aqui, veio um time da Bahia veio jogar aqui nesse quadrangular, e a Rádio Sociedade veio transmitir o jogo, e mandou o Luiz vir transmitir o jogo. E o Luiz veio transmitir o jogo, e quando terminou a transmissão, o Assis Rocha, que era diretor-gerente da Rádio Olinda de Pernambuco, não teve dúvida, chamou o Luiz para ser o locutor esportivo da Rádio Olinda. E o Luiz gostou tanto do Recife, diz ele que porque não tem ladeira nem para subir nem para descer, que aceitou o convite imediatamente, trouxe a família e ficou definitivamente no Recife como locutor esportivo. E daí em diante ele continuou? Bem, ele trabalhou na Rádio Olinda durante algum tempo, aí a Rádio Olinda tinha sido adquirida, tinha acabado de ser adquirida pela Arquidiocese, ele trabalhou na Rádio Olinda durante algum tempo, depois ele foi para São Paulo, foi trabalhar em São Paulo, passou um ano em São Paulo na Rádio Record, na Rádio Pan-Americana, em seguida voltou para a Rádio Olinda, aí aqui na Rádio Olinda tinham inaugurado em Fortaleza a Rádio Assunção Cearense da Arquidiocese, ele recebeu um convite para ir trabalhar na Rádio Assunção Cearense, aí foi para lá, para a Rádio Assunção, passou também um ano lá, mas ele sentia muita falta de Pernambuco, falta da história de Pernambuco, da cultura de Pernambuco, da gastronomia de Pernambuco, do frevo de Pernambuco, do futebol de Pernambuco e do rádio de Pernambuco, que impressionava muito. Segundo ele, a grande impressão que ele tinha do rádio de Pernambuco era que o rádio de Pernambuco tinha identidade própria, era profissional, era um rádio diferente dos outros estados, porque na Bahia o rádio era uma repetição do rádio do Rio de Janeiro. Tudo que a Marinque Veiga fazia, a Nacional fazia, a rádio repetia lá, a Tupi, a rádio repetia. Aqui não. Aqui os profissionais de rádio de Pernambuco faziam um rádio de Pernambuco. E ele se impressionou com isso, achou alta qualificação do rádio de Pernambuco. E por isso decidiu ficar aqui. Bem, ele tinha saudade, com muita saudade de Pernambuco, resolveu voltar do Ceará para cá e aqui tomou uma decisão quando chegou. Disse para ele mesmo, eu não saio mais daqui de Pernambuco. Se todas as portas de todas as emissoras de rádio de Pernambuco se fecharem para mim, eu vou fazer qualquer coisa, até lavar roupa se for preciso. Mas sair de Pernambuco eu não saio mais. E aí ele diz, eu não saí mesmo, eu amo Pernambuco. É isso, em resumo é isso. Sem dúvida. O J. Alcides, autor do livro Mestre da Bola no Ar, uma biografia de Luiz Cavalcante, a palavra abalizado, o comentarista esportivo mais conhecido aqui no nosso estado, está lançando esse livro para que vocês tenham conhecimento sobre essa vida tão interessante desse profissional. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com o J. Alcides e ouvindo histórias do Luiz Cavalcante.